Muito bem, hora de oração, excelente dia para você. Como é que você está hoje? Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida, os seus dias, os seus caminhos, em nome de Jesus. Começando o mês de dezembro, último mês deste ano de 2021, que Deus possa consolar o teu coração, confirmar promessas, aliviar cargas e realmente trazer bênção, honra sobre a tua vida em nome de Jesus. Repartindo uma palavra com você de meditação, de reflexão, de leitura nesta manhã, como continuamente temos feito. Diz assim, Tiago, no capítulo de número 2. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ou seja, nós não podemos fazer acepção de pessoas, olhar para o grande, para o pequeno, para o pobre, para o rico, e sermos partidaristas. Veja, porque Deus não faz acepção de pessoas. É o que diz a palavra do Senhor de 1 Coríntios 2:8 também da mesma maneira. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? A comparação, o exemplo que Tiago traz então, é esse exemplo. Se entrar na igreja uma pessoa rica e entrar uma pessoa pobre, você vai privilegiar o rico e vai colocar o pobre em um lugar de vergonha, de desonra? Não é? Então, é onde ele conclui dizendo assim, você na realidade vai estar sendo colocado numa posição de juiz e tomado por perversos pensamentos. Essas atitudes, esses caminhos, estas ações, elas não agradam a Deus. Ao contrário, elas despertam a ira de Deus e fazem com que, pela soberba, pela inveja, pela ganância e cobiça, aquelas pessoas, no final das contas, sejam alvejadas e colham daquilo que elas mesmas semearam, de separatismos, de partidarismos, de privilegiar aqueles que elas desejam simplesmente por conta de seus interesses, que são as suas cobiças. E no final das contas, caminham e prevalecem em muitas coisas, mas depois acabam devolvendo tudo aquilo que tinham, são envergonhados, expostos, e aqueles mesmos aos quais elas privilegiaram são aqueles mesmos que as desprezam ou aqueles que as maldizem. Então, que nós possamos hoje ouvir a voz de Deus e tomar este conselho para que possamos andar com dignidade naquilo que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Depois o versículo 6, entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sofre, o bom nome que sobre vós foi invocado. Aqui Tiago falando que muitos nobres e muitos ricos e muitos proeminentes da época eram perseguidores da cruz de Cristo. Jesus disse no Evangelho, não é? Que é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus não estava fechando as portas para aqueles que têm riquezas, mas alertando exatamente para um conjunto de sentimentos e de realidades que muitas vezes estão na vida daqueles que têm grandes posses, como aqui mencionado, aqueles que oprimiam a igreja, que perseguiam, que escravizavam, etc, 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 como realmente situações que colocam domínio na mão dessas pessoas, impedindo que o domínio seja de Deus. O que cabe aqui para nós é o conselho de Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, o mais será acrescentado. Amém? Versículo 8. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei, como transgressores,
pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meu Deus, como ele faz o primeiro exemplo que eu já mencionei sobre aquele que chega na igreja, seja o pobre ou o rico, é tratado com distinção, o segundo exemplo que ele coloca aqui depois é a comparação com a própria lei. Não matarás, não adulterarás, não terás outros deuses diante de mim, não cobiçarás a mulher do teu próximo, Êxodo 20, os 10 mandamentos, né? Então ele diz, se você vai guardar a lei, tem que guardar toda a lei, porque se você tropeçar em um único detalhe, você deixou de cumprir a lei. Então, se você diz, se está escrito não adulterarás, não adultera, ótimo, mas se diz não matarás e você mata, então você é culpado pela própria lei. E esse é o segundo exemplo que ele coloca, então, sobre aqueles que estão fazendo acepção de pessoas, porque você tem que fazer o bem, amar o próximo como a ti mesmo, mas está fazendo acepção de pessoas, então você não, nós aqui claramente, né, Tiago coloca esse paralelo, não nos sujeitamos a uma condição direta da lei de Moisés, mas sim da lei de liberdade. E a lei da liberdade é a lei do Espírito de Deus. E na lei do Espírito de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, como Jesus resumiu os mandamentos no Evangelho, e amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, se você faz acepção de pessoas, você não ama o próximo. Percebe essa relação? Nesses dois exemplos. Primeiro, entra um pobre e um rico na igreja. E segundo, a lei de Deus. Nós nos sujeitamos ao Senhor pela lei da liberdade. E a misericórdia, ela é preponderante sobre todas as coisas. Amém? Queridos, a minha oração hoje é muito simples e objetiva. Se você tem dores, chateações e mágoas, porque você foi esquecido, desprezado, porque você foi preterido, porque deram seu lugar para os outros, porque olharam para as pessoas porque ela tinha o seu carro, a sua roupa de marca, ou dinheiro, ou morava em uma condição melhor, e você se sentiu humilhado, desfavorecido por conta disso, hoje, a minha oração por mim e por você é esta: que o Senhor, pelo Espírito de Deus, limpe o nosso coração. E pela palavra você seja justificado. Sabe como? Não pela justiça dos homens, não porque alguém se deu mal, ficou doente, morreu, não. Não porque você desejou, aquele maldito vai morrer de câncer, vai ser atropelado na rodovia. Não. Mas você seja justificado pela verdade e revelação da palavra. Que cada um já tem o seu próprio castigo pelas suas próprias ações. Então virá o dia de cada um dar contas diante de Deus e que nisso nós possamos compreender a justificação, a justiça que vem de Deus pela sua palavra na nossa vida e libera os teus sentimentos, libera os teus pensamentos para você realmente fazer a vontade de Deus e não ficar aí paralisado, julgando, ruminando, se achando realmente derrotado, envergonhado, fracassado na vida. Está repreendido em nome de Jesus, seja liberado os teus caminhos. O Senhor toque os enfermos, o Senhor alcance aqueles que estão cansados e abatidos, o Senhor coloque em liberdade os oprimidos hoje. E assim diz o Senhor a você nesta manhã: vinde a mim, vós que estáis cansados e abatidos, eu vos aliviarei, em nome de Jesus. Fica com Deus. Ótimo dia.